TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis hoje trabalhará a segunda parte da questão da violência. Você está nos vendo com a mesma roupa porque justamente nós fizemos no mesmo dia aqui na Clínica Dr. Wilson Davis, no Espaço Cultural, este lugar que você tem que conhecer, um lugar de cultura e de elevação do espírito, aqui no Vale do Taquari, que é uma referência hoje em cultura. Nós lembramos os nossos patrocinadores, a Clínica Dr. Wilson Davis, a Clínica Dr. Bruno Pivato, a Pronto Dente, a Dilu, a J Expor, Casa Nostra, a Costaneira, a Fruc, as lojas Sertel. São tantos patrocinadores e temos outros também que você está vendo nas notas de rodapé e nos nossos intervalos com os comerciais destes que são parceiros e investem na televisão informativo e principalmente investem neste programa, no programa Opinião, que como o juiz Luiz Johnson no programa passado disse já vai além do primeiro ano. Nós hoje, então, estamos com o mesmo grupo, Coronel Escúcio, o psicanalista Sérgio Pesce e o juiz Luiz Johnson, falando a respeito da violência. E nós não conseguimos, gente, nem começar de tantas coisas que aparecem e de tanta violência que temos hoje em dia. Por caso contrário, nós teríamos que estar tentando relembrar alguma coisa. Mas não, toda a sociedade brasileira é produtora de violência e vítima dessa violência. Muito bem. Hoje eu quero começar com o senhor, Coronel Escúcio. Eu achei muito interessante, no último programa, a questão, o senhor encerrou falando a questão da história da Brigada Militar e isto acabou fazendo com que eu comece a entender um pouco mais, porque até uma expectativa que as pessoas têm dessa brigada não compreende a própria natureza histórica da brigada. E também tem a ver com muitos agentes da brigada, porque provavelmente o senhor sabe das diferenças que vocês devem ter lá dentro, dos pensamentos, das posições e das tentativas de se consolidar uma brigada que seja a expressão de uma sociedade de direito, uma sociedade democrática e respeitosa. Continuando a sua fala, então, a respeito dos projetos e das ações da brigada, eu lhe pergunto, o senhor acha que estes projetos estão ajudando a consolidar, de fato, uma polícia muito mais presente e uma polícia que também educa, não apenas reprime? Seguramente, né? Nós, evidentemente, temos a orientar o nosso trabalho, e especialmente o trabalho de rua, né? É onde nós operamos, né? A grande diferença da brigada para as demais instituições que lidam, né, com a criminalidade é que nós operamos efetivamente onde o problema se manifesta, né? Que é a rua em sentido lato, né? A rua, o interior da residência, enfim, todas essas questões, né? Então é um atendimento imediato, um atendimento pronto e que precisa ser feito de uma forma muito qualificada, né? Nós tivemos, seguramente nos últimos 10 anos, um investimento extremamente grande no ensino, no treinamento, né? Hoje nós temos, especialmente aqui no Vale do Taquari, toda semana um contingente é recolhido das ruas e passa por um treinamento que vai desde o ensinamento de técnicas modernas de abordagem, a utilização de munição menos letal, que é aquilo que nós desenvolvemos nesse período de 10 anos, que é o uso progressivo da força. Quer dizer, eu não posso regulamentarmente utilizar um disparo de arma de fogo se me permite a técnica de utilizar, por exemplo, o bastão policial, a arma taser, enfim, todo aquele aparato que é colocado à disposição. Como é chamada aquela arma que era? Arma taser, né? Ela choque, dispara, né? Um choque, não é? E que é suficiente para que a pessoa fique por 30, 40 segundos imóvel e com isso o processo de algemagem seja feito, né? Em caso de necessidade. Então, assim, esse enveredamento da brigada, né, no sentido da qualificação, tem nos trazido extremamente bons frutos, né, na medida em que a incidência interna em irregularidades é muito pequena.
E nós temos, a combater isso, a eventual incidência de irregularidade, um sistema militar, não é, que permite a ação imediata e uma justiça militar, não é, que é especializada no trato das questões militares, né? Eu tive a oportunidade de fazer um inquérito em 2007, 2008, seguramente o maior inquérito que a Brigada já fez em Novo Hamburgo, envolvendo uma multiplicidade de manifestações criminosas envolvendo policiais. E hoje nós temos as ações penais, 37 ações penais decorrentes daquele inquérito, todas elas julgadas em primeira instância, todas elas julgadas em segunda instância, todas elas transitadas em julgado, e todas elas, os policiais militares que foram condenados já estão demitidos do serviço público. E isso, desde as manifestações primeiras, que foi em outubro de 2007 até agora, nós temos 5 anos, né? E é um prazo bastante razoável para que todos os processos, tanto disciplinares quanto criminais, tenham tido o seu final, né? Mas, assim, a par deste rigorismo interno, embora esse rigorismo não se afaste em absoluto das garantias individuais que são próprias de todo ser humano, independentemente se ele vista a farda ou não, nós temos desenvolvido, em relação ao nosso trabalho externo, esse olhar de construir cidadãos, de contribuir para que cidadãos sejam construídos, exatamente nessa perspectiva de buscar abranger as comunidades menos aquinhoadas, aquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade. E assim nós desenvolvemos o PROER, o Ciranda Policial, o Abalara Gaminim. Nós temos uma dúzia de projetos sociais, cada um, aqui no Vale do Taquari, cada um voltado a uma especificidade de público, buscando com isso transmitir conhecimento relativamente a determinadas matérias, mas basicamente também noções de cidadania e formas de como essas pessoas podem se firmar nesse cenário de sociedade. Muito bem. Sérgio Pesce, você quer falar? Antes eu quero só dar um depoimento, claro. David. Eu estava há 2 anos atrás assistindo no auditório da Júris em Porto Alegre, Coronel, a um palestrante, a um dos mais brilhantes palestrantes. Eu não vou me recordar porque eu estou com 33 anos de poder judiciário, há 10 anos como magistrado. Também comecei boa parte da minha... Boa parte não, quase que integralmente. A minha faculdade de Direito foi sob a égide da Constituição, das emendas constitucionais de 67 e 69. Né? Quando eu estava já quase que concluindo a faculdade de Direito, é que sobreveio a Constituição, aliás, todo o processo constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte. Então, grande parte da minha faculdade, então, nós somos os modelos anteriores à Constituição. Né? Estamos já há bastante tempo no serviço público, enfim. Mas eu estava há uns 2 anos atrás assistindo a um dos mais brilhantes palestrantes do Brasil. Ele é um procurador de justiça de São Paulo, aposentado, eu não vou me recordar o nome dele agora. E ele dá palestra, ele dá palestra em todo mundo e especialmente ele gosta muito de dar palestra nas periferias. Ele dá palestra para todas as camadas sociais, não só no Brasil como no mundo. E ele deu um depoimento espetacular sobre a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Ele disse que toda vez que ele descia no Salgado Filho, e já desceu centenas de vezes, ele disse: olha, vocês gaúchos devem se orgulhar da polícia militar que tem. Se eu precisar de uma informação, seja qual for, se eu precisar do que eu quiser,
eu tenho certeza que se eu me dirigir a um policial militar, integrante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, eu vou obter sucesso. Vocês não imaginem se eu estiver na periferia, assim como vou permanentemente dar palestra em São Paulo, se eu precisar da Polícia Militar de São Paulo, o que eu vou obter dela? Ele fez um paralelo e elogiando, e às vezes nós não refletimos, né? Eu reflito, eu sei a Polícia Militar que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Sei da busca constante da qualificação. Tu sabes que eu não gosto de falar polícia militar, porque só nós podemos ver brigada militar. Só nós podemos. E olha esse ufanismo gaúcho, que bacana. Mas é uma precisão técnica. Mas como é bom poder chamar brigada militar, né? A gente até brinca, pô, e tenho amigos paulistas que dizem, vocês são diferentes em tudo, lá só vocês têm que ter uma brigada. Eu disse, claro, só nós temos. E quando o Coronel Escúcio falava sobre a brigada enquanto proteção do Estado, e eu vou me permitir falar isso, era a proteção da manutenção do governante. Sim. Tinha a Brigada Militar do Júlio de Castilhos, a Brigada Militar do Borges de Medeiros, né? Era a Brigada Militar para proteger o poder do governante. Poder constituído. É evidente, Borges de Medeiros, Júlio de Castilho, Flores da Cunha, enfim, todos esses tinham a sua Brigada Militar, né? É verdade. Essa questão, eu gostaria, muito bem falado sobre a Brigada, interessante esse processo também da visão, da mudança, e tu entendes muito também, Sérgio, dessa questão das mudanças culturais. E eu acho interessante que no último concílio em Aparecida, eu obviamente me interessou os documentos que de lá vieram, e muitos teóricos estiveram envolvidos e fazem esse tipo de assessorias dentro desses concílios latino-americanos. Eles disseram que nós vivemos uma mudança de época no seu nível mais profundo cultural. Ora, se de fato a gente está num processo de mudanças culturais, eu gostaria que tu visse essa questão da violência sobre um aspecto interessante, que é a questão da liberdade e do direito, né? Do direito de se poder fazer, e dentro dessa ótica de direito que se tem das pessoas hoje e desta liberdade. Queria que tu trabalhasse um pouco isso conosco. Uma questão dessa assim, não? Pois é, mas bem, mas antes ou respondendo à tua provocação, David, e fazendo um mote com a palavra brigada, né? Não querendo brigar nem com o Coronel, nem com o Johnson, vou dar uma provocada neles, assim, claro, faz bem o Coronel Escúcio em não só repertoriar o histórico da brigada, mas de defendê-la, obviamente, né? Seria incabível que não fizesse, e o Johnson poderia fazer isso em relação à justiça, ao sistema de justiça, à magistratura. Mas já que estamos falando de violência do Estado brasileiro, né? E de como as leis elas são ideais que pretendemos alcançar, né? que queremos que se efetivem, isso não significa que os funcionários públicos de qualquer instituição